Olá, eu sou a professora Kedma Santos e a nossa aula de matemática hoje será sobre perímetro e área. Antes da gente começar a aula, eu quero que você pegue o seu caderno, um lápis, se você tiver uma régua, também vai ajudar, e a borracha, claro. Lembrando que a nossa aula de hoje será para o 5º ano. Se você perdeu algum detalhe, se você ficou com alguma dúvida, não tem problema. Essa aula vai ficar disponível no YouTube, no canal do Educa Recife. Terminou a aula, teve alguma dúvida? Anota, ou você pergunta ao seu professor ou professora, ou então você acessa novamente essa nossa aula. Eu já agradeço desde já a participação de todos. Peço que vocês continuem participando, respondendo o nosso desafio lá no YouTube. Estou vendo, eu fico prestando atenção, percebo que tem muita gente respondendo lá. Então, não deixa de participar, se acomoda, respira e vamos começar a nossa aula. Vem comigo. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que é perímetro, sobre o que é área. A gente vai fazer uma comparação. Eu já adianto para você, perímetro é diferente de área, tá? Professora, perímetro não é para medir determinado espaço? Sim. Professora, e área? Também é para fazer uma medição? É, mas tenha calma, são medições diferentes. São medidas que a gente faz de forma diferenciada, tá? Dependendo do que eu precise fazer, dependendo da medida que eu preciso encontrar, eu vou encontrar o perímetro ou eu vou encontrar a área. Beleza? Vamos embora. A gente vai fazer algumas identificações no dia a dia, claro, não adianta, né? Eu só pegar uma régua, um lápis e fazer você desenhar. Eu preciso que você consiga perceber onde eu encontro o perímetro e onde eu encontro a área no nosso dia a dia. Claro que nós vamos ter aquela velha resolução de problemas, né? A gente vai resolver algumas coisas juntos. Vamos fazer a velha retomada e, por último, claro, o nosso desafio, que você daí de casa precisa estar atento para responder no final da aula, tá? Primeiramente, área e perímetro são medidas completamente diferentes. Elas se complementam. A gente vai começar com perímetro. Você já viu a cerca de determinado espaço? Já viu algum terreno cercado? Você já parou para pensar como essa cerca é construída? O perímetro é fundamental nessa questão. Por quê? Porque o perímetro é a medida do contorno de determinado espaço. É o contorno de uma figura geométrica. Hoje, a gente vai focar em figuras geométricas poligonais. Professora, o que são polígonos? São figuras que são formadas por vários lados, tá? A gente vai citar algumas ao longo da aula. Professora, então a senhora está querendo me dizer que não existe perímetro se o meu terreno for em círculo? Não disse isso, eu não falei isso, mas hoje nós vamos falar de figuras poligonais, tá? Figuras de vários lados que possuem ângulos e são formadas por segmento de reta. Lembra? Círculo não é reta, não tem segmento, tá? Então, o perímetro é basicamente o contorno. Eu vou medir o contorno de determinado terreno, de determinado espaço. Por exemplo, se você está num campo de futebol e quer dar uma volta nele, por fora, pelas linhas brancas que delimitam o espaço onde a bola está dentro do campo ou fora. Se você resolver dar uma volta ali, você já pensou em como fazer a medida? Como você vai fazer para descobrir a distância que você percorreu? Você já parou para pensar nisso? É por isso que a gente utiliza perímetro. Você, para conseguir encontrar a distância que você percorreu ao caminhar por fora daquele campo, vai utilizar perímetro. Vai utilizar a medida do contorno
contorno do campo. Agora, se eu quisesse, por exemplo, fazer o revestimento da grama de todo o meu campo, aí sim, a gente utilizaria área, mas é outra história, é outro papo que a gente vai bater daqui a pouco. A gente tem aqui o perímetro como medida de uma figura, a soma dos lados de um polígono, isso é fundamental. Como é que eu faço? Professora, a senhora já me disse para que eu vou usar o perímetro, mas como é que eu vou fazer esse cálculo? É muito simples, gente. Para a gente calcular o perímetro, eu só preciso somar todos os lados. Eu somo todos os lados da figura. Isso acontece dependendo do meu polígono. Por exemplo, num quadrado, que é uma figura poligonal, todos os lados eles são iguais. Então, eu vou ter 4 medidas iguais. Se um lado mede 5 centímetros, num quadrado, presta atenção, porque isso varia muito dependendo da figura. Se eu fizer a medida do perímetro, se eu fizer o cálculo de um perímetro numa figura triangular, vai ser diferente de eu fazer um cálculo num retângulo, por exemplo, que eu tenho 2 lados que têm uma medida e os outros 2 lados que têm medidas diferentes. Então, é importantíssimo você ficar atento. Hoje, a gente vai focar em figuras poligonais, tá? Quadrado, retângulo, beleza? Então, o perímetro não é nada mais, nada menos do que a soma desses lados. Cada lado, ele tem uma distância. Então, a gente vai fazer a soma dele. Eu só preciso fazer a medição de fora. Se eu tenho um quadrado onde cada lado mede 5 centímetros, será 5 mais 5 mais 5 mais 5. Neste caso, o meu quadrado vai ter o perímetro de 20 centímetros. É importante também a gente ficar atento à unidade de medida. Perímetro, normalmente a gente calcula centímetro, metro. Área, a gente sempre mede em centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Depende muito da distância do que a gente utilizar para fazer esse cálculo. Então, a gente tem aqui outro exemplo. Ó. Se eu quiser fazer uma cerca como essa em determinado terreno, eu só preciso saber o perímetro desse lugar. Eu preciso fazer a medição de onde eu vou cercar. Pode ser um quadrado? Pode. Aí eu vou ter 4 medidas iguais. Pode ser um retângulo? Também pode. Mas nesse caso, eu vou ter 2 medidas diferentes. 2 lados terão uma medida e os outros 2 lados terão outra. Beleza? Aqui eu tenho outro exemplo. Ó. Já viram como são as praças? Em Recife a gente tem muito isso. O contorno das praças, a cerca das praças, né? Essas grades aqui. Para que essas cercas, né? Essas grades sejam construídas, eu preciso saber a medida, eu preciso saber o perímetro do espaço da minha praça para poder fazer essa construção. Se eu fizer a medida de área aqui, será que vai bater com o perímetro? Provavelmente, se a gente fizer esse cálculo errado, a construção dessas grades aí não vai ser adequada, tá? Importantíssimo. Pensou em cerca, pensou em cercar determinado espaço, lembra de perímetro, tá? Não esquece disso. Aqui eu tenho outro exemplo. Vejam que são cercas variadas. Eu já tive a cerca da praça, eu já tive de um pasto. Aqui eu já tenho outro tipo mais simples, mas ainda assim, por mais simples que seja essa cerca, para eu conseguir delimitar o meu espaço, eu preciso fazer a medição correta do perímetro. Aqui eu tenho um exemplo de malha. Cada quadradinho desse possui o lado 1 centímetro. Presta atenção. Eu disse cada lado do quadrado. Eu não vou calcular cada quadrado, não. Eu vou calcular cada lado. Se eu estou dizendo para você que está em casa que cada lado desse quadradinho mede 1 centímetro, eu só preciso somar cada lado do meu quadrado. Neste caso aqui é um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados.
Vou fazer. Será, professora, eu estou vendo uma coisa aqui. Será que isso é um quadrado de verdade? A senhora está me dizendo aqui que para ser quadrado precisa ter os lados iguais. Será que essa figura é um quadrado? Vamos ver. A gente encontrou 6 aqui, né? De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encontrei 6 novamente. Será que isso é um quadrado, quinto ano? Percebe que se for quadrado, todos os lados serão iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha figura é um quadrado, porque todos os lados dela possuem 6 centímetros. Professora, mas eu só estou vendo um lado. Você só está vendo um lado por causa da minha reta, mas eu falei lado do quadrado. Se eu falei que cada lado do quadradinho é 1 centímetro, então a gente vai fazer a soma de cada um deles. Se a gente fosse fazer num sentido geral, seria 6 centímetros, 6, 6 e 6. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a soma do espaço. Então, será 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. Com mais 6, 24 centímetros, tá? Então, o meu perímetro dessa figura, tudo depende da figura que a gente vai fazer o cálculo. No nosso caso aqui, o meu perímetro do meu quadrado será 24 centímetros, tá? Aqui eu já tenho outra situação, a gente já percebeu que não é mais um quadrado. Aqui, claramente, você que assistiu a aula de figuras planas sabe bem que isso daqui é uma figura poligonal retangular, onde eu vou ter 2 medidas num valor e as outras 2 em outro. Nesse caso aqui, eu vou ter cada lado do quadrinho também mede 1 centímetro. É importantíssimo você prestar atenção nessa referência. Por quê? Se ele me diz que cada lado é 1 centímetro, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos, 8 lados do meu quadrado. Se cada um vale 1, vai ser 8 vezes 1. Então, 8 centímetros. Professora, a senhora poderia me dizer que cada lado desse mede 2 centímetros? Com certeza. Eu poderia fazer essa comparação aqui. Pedir 1 centímetro, mas se eu pedisse de 2, seria 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Não seria mais 8 centímetros, seria 16 centímetros. O total aqui, esse meu lado, né? A soma desse meu lado aqui. Mas não é o caso, a gente vai levar em consideração a referência de cada lado do quadrado, 1 centímetro. Aqui a gente já encontrou 8. Nesse caso aqui, a gente vai encontrar 4. 1, 2, 3, 4. Retângulo tem 2 medidas iguais, de 2 lados diferentes, e a outra medida. Então, veja bem, 2 lados do meu retângulo têm uma medida e 2 lados do meu retângulo têm outra medida. Uma curiosidade para essa figura, se eu dividir ela no meio, ela se torna um quadrado. Mas não é isso que a gente vai focar agora. Se eu quero o perímetro, eu só vou precisar fazer a soma de todos os lados do meu retângulo. Então, será 8 mais 4, 8 mais 4. 8 com 4, 12. 12 com 8, fala aí, 20. 20 com 4, 24. Olha aí, 24 centímetros. Percebe, quinto ano? Na figura anterior, eu tinha um quadrado e consegui encontrar a medida semelhante. Então, eu posso dizer que eu posso encontrar perímetros iguais em figuras geométricas diferentes. Aqui eu tenho uma bandeira, ó, e eu tenho as medidas dela. O que é que eu vou precisar fazer? Simples, a soma de todos os lados. Eu quero que você perceba que eu fiz numa malha,
no último exemplo, mas isso se enquadra em várias situações. Se eu quisesse encontrar o perímetro dessa minha bandeira, eu só precisaria fazer a soma de todos os lados. Tenta fazer essa soma em casa e me diz a resposta que eu estou te esperando. Eu estou ouvindo daqui a resposta. Diz para mim, 10 mais 8 mais 10 mais 8. Quanto é que vai dar isso daí? Diz para mim. Oi? Não fez ainda? Não acredito. Mas eu vou te ajudar. O perímetro é 36 centímetros. Vamos para mais uma? Eu quero ver se você já entendeu essa questão de perímetro. Aqui eu tenho um tabuleiro. Já brincaram com esse jogo? Já utilizaram esse tabuleiro em alguma brincadeira? Tenho certeza que sim, né? Quem joga xadrez, quem joga dama, conhece muito bem esse tabuleiro. E o formato desse tabuleiro é um quadrado. Um quadrilátero de lados iguais. Então, eu vou ter aqui, se eu levar em consideração que cada lado desse quadradinho é 1 centímetro, eu vou ter 8 centímetros em cada lado. Lembra, se é quadrado, os lados são iguais. O que é que eu preciso fazer? Só preciso somar. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Responde aí, você que está em casa, que está fazendo as anotações. Qual é o resultado? Isso mesmo. Eu vou ter o perímetro de 32 centímetros. Se eu quiser encontrar o contorno do meu tabuleiro. Fácil, né? Tenho certeza que você do 5º ano já assistiu a última aula e já sabe muito bem do que eu estou falando. Se eu quisesse, por exemplo, utilizar o perímetro para esse quadro, o que é que eu faria? Simples. Colocaria moldura nele. Se eu fosse fazer a medição para encontrar essa moldura, eu só precisaria fazer a medição dos lados do meu quadro, que isso seria o meu perímetro. Fácil, né? E aí, você que está em casa, já conseguiu entender o que é perímetro? Eu espero que sim. Lembrando que cada lado corresponde a 1 centímetro. Quanto é que a gente vai encontrar aqui? Eu só preciso fazer, gente, a contagem de todos os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já encontrei a quantidade de lados da minha figura. Vamos para mais uma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já encontrei os lados da minha figura. Fácil, né? Se eu contar a quantidade de lados e prestar atenção na referência que eu tive aqui, lembrando que se eu uso 1 centímetro, eu só preciso contar de 1 em 1. Mas se por um acaso eu quisesse, cada lado do quadrado mede 2 centímetros, então você faria 2, 4, 6, 8, até o final dos lados, tá? Não esquece disso. E por último, professora, a senhora fez um quadrado e de repente a senhora fez uma figura diferente. Eu vou conseguir encontrar o meu perímetro? Claro que sim, porque é a mesma situação, ó. Você só vai precisar contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Veja, consegui encontrar do mesmo jeito. Eu posso ter uma diversidade de polígonos com medidas diferentes, ou eu posso ter figuras diferentes com medidas iguais. Fácil demais! E área? E área, 5º ano, o que seria uma área? Você já viu alguém fazendo revestimento de cerâmica em algum lugar? Se por um acaso você visse uma construção e o pedreiro precisasse revestir o chão de cerâmica, como você acha que ele faria essa medição? Será que se ele medisse só a parte de fora, ele conseguiria encontrar a quantidade certa de cerâmica? Certamente não. E é por isso que a gente faz a medição da
área. E a área não é nada mais, nada menos do que a medida da superfície. É a medida da parte interior da minha figura. No caso aqui, eu falei de um cômodo que eu vou botar cerâmica. Mas, na nossa querida matemática, a área é a medida da superfície da figura. Se o perímetro eu meço o contorno do meu polígono, a área eu vou medir a parte interior, tá? Mas fica tranquilo, que isso é muito fácil de fazer. Olha aqui, vocês já viram uma situação parecida com essa? Já viu alguém fazendo algum revestimento de cerâmica, azulejo, porcelanato? Tenho certeza que sim. Em algum momento a gente já deve ter visto essa situação. E é nela que a gente faz a nossa medição diária. Para eu conseguir comprar a quantidade certa de cerâmica, eu preciso medir a área antes. Eu preciso saber a medida do meu espaço para poder comprar o material. Lembrando, a unidade de medida de área é centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Vai depender do espaço que eu fizer a medição. A área, no caso, é a minha parte de dentro, ó. A minha parte de dentro é a minha área. Perímetro, contorno, área, superfície. Aqui no nosso quadro, aquele quadro que a gente fez no último exemplo, o perímetro, eu só precisava fazer a medição de fora. Aqui, se eu quisesse fazer o revestimento do quadro, eu teria que ter a parte de dentro, tá? Isso seria a minha área. Aqui eu tenho a minha malha, ó, praticamente a mesma malha que eu trabalhei nos últimos exemplos. A diferença é que ao invés de eu contar os lados, eu vou contar a quantidade total dele. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que cada quadradinho com esse X vai medir 1 centímetro quadrado. Então, eu só preciso contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, a área dessa minha figura será 30 centímetros. Olha, quadrados. Área, a gente faz as unidades de medida ao quadrado. Não esquece disso. Aqui, ó, eu também tenho um exemplo. Vou fazer a mesma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros quadrados. Aqui eu tenho outra figura, professor. E por que a senhora arrumou esse triângulo aqui? Gente, isso daqui é como se eu tivesse metade do meu espaço. Você que estudou os decimais sabe muito bem que se eu quero a metade de 1, eu vou ter meio centímetro quadrado. E a gente já encontrou a nossa medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensa aí de casa, se tu juntar esse triângulo com esse, vai dar uma unidade. Por isso, 7 centímetros ao quadrado. E por último, mais uma figura, ó. Pensa, aqui é metade. Se metade vale 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 e meio. Muito simples, quinto ano. Não se estressa, não se aperreia, que perímetro e área é muito fácil de resolver. Aqui, ó, eu tenho a medida, eu quero a área do meu quarto. Eu só preciso contar a quantidade. E eu disse que cada quadrado desse equivale a 1 metro quadrado. Vou contar todos. Você que é do quinto ano é muito esperto e entende. Vou dar uma dica. Se a minha área ela for retangular, eu só preciso fazer uma multiplicação. Base vezes altura. Num instante eu encontrei, ó. A base tem 5 e a altura tem 3. 5 vezes 3, 15. Lembrando, figuras retangulares, tá? Então, a minha área mede 15 metros quadrados. Para encontrar a área de um retângulo, basta multiplicar base vezes altura. Figura poligonal retangular. Presta atenção. Base vezes altura.
Olha aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó. A minha base tem 6, onde cada quadradinho desse vale 1. Vezes 3 da altura, ó. 6 vezes 3, quinto ano, diz para mim. Exatamente. A minha área dessa figura aqui, que é um retângulo, será 6 vezes 3, que é igual a 18. Essa minha área tem 18 metros quadrados. Vamos responder juntos aqui, muito rápido, que eu sei que você já sabe como é que funciona. Eu vou querer o perímetro daqui. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho as minhas medidas. Somei 15 mais 10 mais 15 mais 10, ó. 15 mais 10, 25. 15 mais 10, 25. 25 com 25, 50. E se eu quisesse calcular o perímetro aqui? Mesmíssima coisa, quinto ano, ó. 45 mais 25 mais 45 mais 25. No caso do perímetro, 140 metros. Metros quadrados? Não, porque ao quadrado a gente mede área. O banheiro, fácil, ó. 1, 2, 3, 4. 4 metros quadrados. E se eu quisesse a medida total do meu espaço aqui, eu só precisaria contar os lados de todas, que no final a gente vai encontrar 40 metros. A diferença de área e perímetro. Perímetro, contorno, área, superfície. Perímetro, centímetro, metro e área, centímetro ao quadrado e metro ao quadrado. A gente já aprendeu sobre tudo hoje e eu vou lançar o desafio. Você só vai calcular para mim o perímetro dessa figura. Vai no YouTube, acessa, responde o desafio e no próximo encontro a gente se vê novamente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.